Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à quarta aula do nosso curso gratuito aqui do YouTube sobre os Session Players do Logic Pro 11. Hoje a gente vai falar sobre o Studio Bass, o instrumento de baixo. Se você caiu de paraquedas nessa aula, eu aconselho você começar por essa aqui, ó, a aula sobre o Drummer. Nessa primeira aula eu explico o que é o Session Players e como que você deve abordar essa ferramenta para utilizá-la de forma otimizada. Então a gente começou na primeira aula falando sobre o drummer, o baterista, na segunda falando sobre a bateria, o som do kit de bateria. Na terceira falamos sobre o instrumentista do baixo, o baixista, e agora a gente vai falar sobre o instrumento do baixo, o Studio Bass Player. Vamos lá para dentro do Logic? Meu nome é Ricardo Gomes, você está assistindo a RGX Education. Pessoal, antes de começar, gostaria de lembrar vocês de assinarem o canal para não perderem nenhum vídeo. E se gostarem desse vídeo, deixem um like, que é muito importante para a gente, ok? Mas vamos lá. Bom, o Studio Bass é um instrumento virtual, assim como o Drum Kit Design, que a gente utilizou para trabalhar o som de bateria. E ele é otimizado para trabalhar como a gente está fazendo aqui, com os Session Players. Mas ele é um instrumento virtual, pessoal, como outro qualquer. Posso gravar uma performance MIDI com ele, por exemplo. Então, só a título de exemplo, eu vou duplicar esse track. E vou tocar meu controlador MIDI aqui. Então, eu poderia gravar essa performance. Ou eu poderia trabalhar com regiões MIDI, regiões de pattern, porque é um track de software instrument com esse instrumento ali, ok? Mas vamos voltar aqui para a nossa música. A gente já tem uma performance de baixo. E a gente vai utilizar o Studio Bass para escolher o som do instrumento, o som do baixo, ok? E a primeira coisa que a gente vai fazer, então, é escolher o modelo desse instrumento. Então, a gente tem 6 opções, 5 baixos elétricos e 1 baixo acústico. Então, eu vou navegar por essas opções e a gente vai ver qual que tem o som mais próximo daquilo que eu quero para a música. Vocês vão observar também que essa ilustração à esquerda ela vai mudando à medida que eu vou escolhendo o modelo e vocês vão ver que são modelos bem conhecidos. Muito bem, vocês devem ter observado que quando eu navego entre os baixos elétricos, os parâmetros são bem parecidos. Então vou começar por esses. Main Volume é o volume principal. Depois eu tenho esses botõezinhos aqui, que são da pickup, do captador. No caso desse modelo, eu tenho 2 parâmetros, volume e tone, né? Se eu quero ele mais fechado ou mais aberto. Dependendo do modelo, os botões e as funções podem variar um pouquinho, né? Então, por exemplo, no 60s, eu tenho o captador do neck e da bridge, ou seja, esse aqui mais próximo do braço e esse aqui mais próximo da bridge. Enfim, isso vai variando por modelo, ok? Esses parâmetros aqui da frente são sempre os mesmos. Eu tenho Playing Style, que é o estilo, a forma de tocar, que pode ser finger, pick ou slap. Finger é o dedo, tocando com o dedo, pick, tocando com a palheta, e slap é uma técnica muito utilizada em funk, por exemplo, que utiliza o polegar. É uma técnica muito particular, né? Depois, eu tenho aqui uma indicação da articulação da última nota tocada, que está escolhido ali Finger Index, que é o dedo indicador. Então, o baixista tocou com o dedo indicador. Não confundir com essa função aqui de articulação ali em cima, que serve para você escolher a articulação caso você vá gravar, como eu acabei de demonstrar. Então, se eu quisesse gravar com uma determinada articulação, eu poderia escolher ela aqui e tocar com o meu controlador MIDI, por exemplo. No nosso caso, que a performance é do Session Players, isso aqui não vai alterar em nada, ok? Então eu posso mudar a articulação aqui, que isso não vai alterar a performance.
é mais para você utilizar quando você for gravar, ok? E a gente tem dois sliders. De mute, a gente já sabe o que é mute, da aula passada, né? O quanto que eu quero de notas mutadas. E definition, o quanto eu quero de definição. Esse slider vai aumentar o transiente do ataque, dando mais definição para a performance de baixo. Ok? E como eu disse, esses parâmetros valem para todos os baixos elétricos. Agora vamos para o baixo acústico. Você pode observar que ele tem main volume, volume principal, mas não tem botões de pickup, porque ele não tem captador, né? E nem alguns parâmetros, como por exemplo, plain style, porque não se toca baixo acústico com palheta, ou com slap, ou pelo menos é bem incomum, né? Você tem aqui a indicação também da última articulação tocada, e tem 3 botõezinhos: Grow, Grow Attack e Noises. Grow é o volume dos harmônicos que são criados a partir da ressonância das cordas no braço. E o Grow Attack controla o tempo que demora para a gente começar a notar o grow, ok? Então notas mais longas vão ter Grow Attacks mais longos, e notas mais altas, mais agudas, vão ter grow attacks mais rápidos. Ok? E nós são barulhos que são provocados pelo instrumento. E ele é baseado na velocity que a nota é tocada, ou seja, na intensidade que essa nota é tocada. Poxa, é bastante detalhe, né, pessoal? Como a gente sempre fala aqui, a gente consegue ir nos mínimos detalhes para chegar exatamente na performance que a gente quer. Ok? Uma coisa que eu quero falar sobre o mute, porque algumas pessoas podem estar se perguntando: poxa, Ricardo, mas lá no editor não tem também o mute offset, se eu for aqui em details? Uma coisa interessante da gente notar é que o instrumento virtual ele trabalha a nível de track, certo? Eu coloquei ele ali no canal, então todo parâmetro que eu vou mudar nele aqui vai valer para o track como um todo. E o editor ele vale por região, como a gente viu na aula passada. Então você pode definir aqui no instrumento virtual um determinado nível de mute, de notas mutadas, mas depois você pode fazer um offset por região, deixar um pouquinho mais ou um pouco menos para cada região, para cada parte diferente da música. Se você ainda não está acostumado com esses conceitos de track, região, instrumento virtual, parâmetro que atua sobre região, que atua sobre track, eu aconselho fortemente você conhecer o nosso curso de produção musical criativa com o Logic Pro. É só você ir em rgxeducation.com, conhece um pouco sobre o projeto, sobre mim, vai lá embaixo naquele botãozinho roxo, quero conhecer o curso já. Você vai ser direcionado para uma página com todas as informações sobre o curso e lá embaixo tem um botãozinho amarelo de comprar já. Se ficar alguma dúvida, tem um botãozinho verde, me manda uma mensagem pelo WhatsApp que eu vou ter o maior prazer em te responder. Mas voltando aqui. Bom, eu não vou querer notas mutadas para o nosso caso aqui. Então vou manter o mute em 0 e o mute offset em 0 também, ok? Vou fechar o editor e vou continuar trabalhando aqui no Studio Bass. Vamos agora para o Details. É aquilo que a gente sempre fala, né, pessoal? A gente consegue trabalhar a performance e a sonoridade do baixo nos mínimos detalhes. Então olha só o que a gente tem aqui no Details. Primeiro, portamento. É o tempo que demora para um slide sair de uma nota e chegar na outra. Está escolhido aqui 67 milissegundos, mas se eu apertar esse botãozinho aqui, eu posso escolher em valores musicais, estão vendo? Aqui a gente tem uma série de parâmetros que são os ruídos do instrumento provocados pela performance do músico. Então, começando por scrapes, é o ruído da palheta na corda. Por isso que ele está apagado aqui. Quer ver se eu for em main? Vocês vão ver que o plain style escolhido é finger. Mas se eu escolher pick e voltar lá em details, aparece como uma opção para mim os scrapes, ok? Mas eu vou voltar lá porque não é o nosso caso. A gente quer finger, funciona melhor para nossa música. A gente tem string noise, que é o ruído da mão do baixista sobre as cordas à medida que ela vai movendo. Hum and hiss é aquele ruído eletrônico característico de cada instrumento.
E release noise, que é o som do dedo soltando a corda, né? Release é soltar. Então o que eu percebi, pessoal, é que basicamente à medida que a gente for aumentando esses valores de ruído, a gente vai ficando com a performance mais suja, e se a gente for reduzindo, a gente vai ficando com a performance mais limpa. Vamos experimentar? Bom, são variações bem sutis e cabe a gente ficar experimentando até chegar na sonoridade que a gente quer, né? Pitch bend up e pitch bend down é o quanto de variação você quer no seu pitch bend. Para cima, up, ou para baixo, down. E é medido em semitons. Então a gente tem um tom para cima e um tom para baixo de variação nos pitch bends. Voice mode. A gente pode trabalhar de forma polifônica, monofônica. Polifônica significa tocar várias notas ao mesmo tempo. Monofônica, uma nota de cada vez. E tem uma opção aqui que é bem curiosa para mim, que é mono per string. Quer dizer, você toca uma nota de cada vez por corda, que seria a reprodução natural de um baixista tocando, né? Porque um baixista não consegue tocar duas notas na mesma corda, né? E aqui, claro, fica limitado a 4 notas, porque são 4 cordas, ok? Open strings são as cordas soltas, então você pode escolher usá-las, que significa que ele vai utilizar cordas soltas caso você esteja tocando numa região próxima, ou seja, se for uma maneira natural de tocar. Ou avoid ou prefer. Avoid é evitar e prefer é dar preferência. Então, geralmente, gosto de deixar in use, da maneira que está. Então, quando ele for tocar de forma natural, uma corda solta, ela entra ali, ok? E no voice mode eu também gosto de deixar mono per string. E aqui embaixo a gente tem um mute controller. Eu consigo controlar, vou lá para o main, esse slider de mute ao longo da performance, né? Então vou aqui em Details e tem um MIDI CC aqui que eu posso escolher para controlar esse mute. Então, por exemplo, se eu escolher a Modulation Wheel do meu controlador MIDI, então vou lá para o Main e vou mexer aqui a Modulation Wheel do meu controlador MIDI, ok? Olha o que vai acontecer. Beleza? Acho que isso pode ser interessante para você fazer uma automação, caso que você queira, né? Muito bem, agora vamos para os detalhes do baixo acústico. Portamento é a mesma coisa. Pitch bend, up and down, voice mode e open strings é a mesma coisa, mas tem aqui outros parâmetros que significa basicamente o seguinte, os tipos de ruídos que você quer. Então aqui no main, a gente tem um botãozinho de ruído que é a soma de todos esses. Esse é um submix daqueles do detalhes, ok? Então a gente vai aqui em Details e a gente pode trabalhar nesses 3 tipos de ruídos. Releases e handling tem no baixo elétrico, é basicamente o release note, e handling é o som da mão mexendo sobre as cordas, e rattles é um som característico das vibrações de um baixo acústico. Ok? Muita teoria, né, pessoal? É importante a gente saber isso, mas a gente vai acabar tomando as nossas decisões muito baseado em experimentação também. Então vamos lá.
Muito bem, pessoal, era isso que eu queria mostrar na aula de hoje. Na próxima aula a gente vai falar sobre o tecladista, o keyboard player. Até a próxima aula. Calma, não vai embora ainda não. Se você gostou desse vídeo, então você precisa conhecer a RGX Education. Aqui no nosso curso de produção musical criativa com o Logic Pro, você vai obter o conhecimento necessário para dominar o Logic Pro, conquistar a autonomia criativa e atingir uma sonoridade contemporânea e internacional nas suas produções. E para atingir esses objetivos, nós contamos com um método próprio e único no Brasil, material de apoio e um ambiente digital completo. Tudo o que você precisa para ter uma experiência leve, estimulante e eficiente de aprendizado. Então não vai querer ficar de fora dessa, né? Vai lá em rgxeducation.com e vem fazer parte dessa jornada de conhecimento que vai abrir a sua cabeça para ir mais longe e se tornar o produtor musical que sempre sonhou.